Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio LGBTQ. O meu nome é Mariana. E o meu nome é Joana e hoje trazemos mais um tema super interessante para vocês. LGBTQ. Mas antes disso tudo, Joana, como é que está a correr a tua semana? A semana está... Até rimou esta cena. É verdade, foi bom hoje. A minha semana está a correr bem, começou bem. Tive a minha entrevista de trabalho ontem, correu super bem, portanto agora vamos ver como é que corre. E vou anunciar que vou a Portugal para a semana. Oh, damn! Vais a Portugal! Quando é que vens? Próxima quarta, portanto vamos gravar o próximo episódio ao vivo, vai ser muito fixe. Finalmente, ao vivo e a cores, em vez de estarmos em dois países diferentes. Sim, ao vivo para nós, não é ao vivo para o público, calma, não se entusiasmem. Infelizmente, ainda não. Um dia faremos ao vivo para o público. Exato, um dia, quando gostarem muito de nós. E a tua semana, como é que está a ser? Conta-me tudo. Está a ser fantástica. Tenho tido hiper stress no trabalho. Fui a uma festa fantástica na segunda-feira à noite, o que provocou que eu não aparecesse para o trabalho na terça-feira de manhã, que aparecesse na terça-feira à tarde. E o que provocou também que eu me esquecesse de uma reunião da Marcha do Orgulho de Lisboa. Portanto, desde já peço imensa desculpa à Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho de Lisboa, mas ao menos... Estás a admitir porque... Exato. Que é a melhor parte. Exatamente. Mas, e no entretanto, hoje de manhã, porque fui a uma festa na segunda-feira, estou aqui com uma ligeira gripe, não sei se conseguem ouvir na minha voz, estou assim com uma voz um bocadinho mais sexy hoje, porque estou com uma ligeira gripe, e então fiz um teste de Covid, e depois deixei a merda do teste em cima da minha mesa, e olhei para ele passado 3 horas, e tinha uma ligeiríssima linha positiva. What? Ao qual eu obviamente entrei em pânico, um lateral flow, mas eu... E Joana, sabes esta merda, não é? Tu fazes testes de vida. Então, resultado, tive que ir fazer outro teste esse que veio negativo, como é óbvio, porque eu só olhei para aquilo 3 horas depois. 3 horas depois, portanto... aquilo só é válido nos primeiros 20 minutos. Yeah. Perfeito, apanhei um ganda susto, pensei, estou com o Covid, é a primeira vez em 2 anos, mas ao menos já me safei, ainda não tenho Covid, ainda não é desta Covid, vem para mim, ninguém me apanha. Eu só tenho a dizer que adoro que não é estou com Covid, é com o Covid. Já se tornou aqui uma relação super com o Covid. Pessoal. Super íntima, tenho uma relação super íntima com o vírus. Olha, então vou aproveitar para introduzir o nosso convidado de hoje, já que estão a ouvir uma terceira voz. Nós hoje trouxemos, primeiro que tudo, tema do podcast desta semana. Nós vamos falar sobre não-binarismo e para nos ajudar a falar sobre este tema, temos uma convidada muito especial. Queres apresentar-te? Primeiro que tudo, muito obrigada por teres juntado a nós e por estares aqui. Muito bem-vindo. Obrigado eu, antes de mais nada, por me terem convidado para estar aqui com vocês. Isto ainda nem começou e já me estou a divertir. Eu era suposto ter pensado em como é que eu me queria apresentar, porque esta coisa de nos apresentarmos é sempre um bocadinho estranha. Mas pronto, o meu nome é Mo, sou uma pessoa não binária, sou ativista e sou uma data de outras coisas, sou artista às vezes, educador sexual outras, vou sendo. Muito bem, exato, não precisas de... Vou existindo no mundo. Exato, Tentando existir durante o terceiro evento sem precedentes da nossa vida, basicamente. Sim. Existir e resistir, basicamente. Inspirador. E, Joana, queres-me dizer então o que é que sabes sobre pessoas não binárias? O que é que eu sei sobre pessoas não binárias? Mais uma vez, aquilo que eu sei sobre pessoas não binárias começou por ti, não é, Mariana? Já lá vamos. O que é que eu sei sobre pessoas não binárias ou não binarismo? Basicamente, a minha perspectiva é de que são pessoas que não se identificam com o sistema binário que nós usamos para descrever o sexo ou o género. Já vamos também falar desses dois conceitos. Podem ser pessoas que não se identificam nem com um nem com o outro, podem ser pessoas que não se identificam ou que se identificam com algumas coisas de um e de outro, ou que se identificam totalmente com um terceiro género. Mas eu gostava de ouvir de vocês o que é para vocês o não-binarismo, pessoas que o vivem. Só uma questão, estás a ouvir o cão no background? Estou.
Canel, gente, o cão do meu vizinho está-se a passar outra vez e eu peço imensa desculpa. Mas é a primeira vez, eu não ouvi da última vez. Pois não, mas eu mencionei o cão na mesma, portanto vamos mencionar o cão outra vez, só assim naquela. Se Gabe não conseguir limpar esta gravação, porque também estamos a ter imenso bleed do microfone de Joana, porque eu comprei um microfone novo, também foi uma cena desta semana, comprei um microfone novo para gravar este episódio com o Mo, e agora afinal estamos a usar só um microfone, e pronto, é fantástico, fenomenal, incrível, mas é isso. Então, ser uma pessoa não binária para mim significa que não me sinto super confortável nem com a etiqueta mulher nem com a etiqueta homem. É uma identidade que para mim se enquadra dentro do guarda-chuva trans, ou que eu associo a um guarda-chuva trans, nem toda a gente o faz e já vamos falar disto. Para mim tem muito a ver com o facto de o médico, eu saí ao mundo, o médico disse, é uma menina, e eu hoje em dia digo, não estavas exatamente certo. Pronto, basicamente para mim é muito isto. Mas se calhar queremos esclarecer aqui também a diferença entre sexo e género, não é? Porque por vezes estes conceitos são muito fáceis de conflituar e muitas vezes é uma das coisas que eu mais tenho que explicar às pessoas é o meu género não tem a ver com aquilo que está nas minhas calças. Sim, eu acho que toda a gente... Quando as pessoas falam sobre não-binarismo ou sobre qualquer coisa relacionada a género, pensam em sexo e pensam no que é que está dentro das suas calças, não pensam em mais nada. E eu acho que é muito importante definirmos estes dois conceitos, porque é o que faz com que muita gente não entenda o não-binarismo, e pelas conversas que eu tenho tido sobre o não-binarismo, é normalmente esse o problema. Portanto, querem-me explicar aos nossos ouvintes o que é que entendem por sexo? Então, eu queria começar se calhar com uma coisa assim um bocado mais provocadora que as pessoas tendem a estranhar, que é não só a identidade de género não tem a ver com o que está dentro das calças, como o sexo não tem a ver com o que está dentro das calças. E as pessoas tendem a ter uma visão muito restrita sobre isto, porque é aquilo que nos é apresentado socialmente desde sempre. Mas eu acho que devíamos começar pelo início e voltando à tua pergunta de o que é a minha identidade de género para mim. Eu acho sempre estranho quando as pessoas me perguntam isso. Normalmente eu viro a pergunta ao contrário e pergunto o que é para ti, o que é que significa para ti ser mulher ou o que é que significa para ti ser homem. Normalmente essas perguntas vêm quase sempre de pessoas que se auto-identificam num dos espectros da binariedade. Eu acho que se calhar a minha não-binariedade vem por oposição a este sistema binário. Eu não sei se eu seria não binário se não tivesse um bocado aqui a par com o que aconteceu com Mariana, se eu não tivesse nascido e tivessem dito é uma menina. Aliás, o termo não binário não existia se não houvesse um binarismo. Exatamente, porque não tudo existia. isto... Exato, tudo isto ou seja, foi uma construção e foi uma coisa para a qual me empurraram ainda antes de eu nascer, porque a verdade é que, então, se formos a ver, não é tão comum em Portugal, mas popularizou-se imenso gender reveal parties e esse tipo de coisas, ou seja, nós já atribuímos, ainda antes da criança nascer, nós já atribuímos um peso gigante Sim. à identidade de género daquele ser que ainda nem existe. E isto, como nós sabemos, eu acho que ninguém consegue negar a existência de papéis de género na nossa sociedade e toda uma construção à volta da ideia de género e que vai muito mais além de questões corporais, físicas, palpáveis. E ao empurrarem-me para este sistema com o qual eu nunca me identifiquei, é que fez com que eu com o tempo fosse percebendo que aquilo não me fazia sentido. Uhum. E pronto, um dia conhecia alguém que era não binário e perguntei o que é isso? Explicou-te o conceito e tu identificaste. Exatamente, e a pessoa olha, acho que é isso. Acho que é essa coisa. Ainda, por acaso é curioso porque a minha trajetória de come out relativamente à identidade de género tem momentos muito específicos, ou seja, eu acho essa pergunta curiosa também porque normalmente as pessoas não têm um eureka moment e tipo não se faz, eles não acordam um dia e decidem, olha, a partir de hoje identifico-me como não binário. É uma coisa mais... é uma transição que se vai transformando ao longo do tempo, é isso? É um sentimento que se vai... Com qualquer forma de autoconhecimento. Nós vamos nos conhecendo com a vida e é um processo que vai acontecendo, mas por acaso eu tenho momentos muito
específicos que me levaram a isto. E eu estudei artes. E pronto, já se sabe que numa faculdade artística as cenas são sempre mais à vontade. Há muito mais espaço para explorares quem és sem um peso de um rótulo. Então eu comecei a identificar-me como não binário na faculdade como uma coisa completamente leviana. Eu na altura nem sequer tinha uma percepção do que era uma pessoa trans, quanto mais perceber que eu era uma pessoa trans. No meu caso, eu identifico-me como pessoa não binária e como pessoa trans. E isto era uma coisa... Eu na faculdade, eu lembro-me de um dia de estar no café com duas pessoas e estarem a falar de identidade de género e de eu ter comentado que eu também não me sentia mulher, não me identificava com o termo mulher. E eu vestia-me super pin-up, mini saia, laço na cabeça, full make-up, tipo, on point. Então lembro-me precisamente de olharem para mim de alto a baixo com um ar de estranheza e automaticamente a minha resposta foi: sou um príncipe de saias. Brilhante, brilhante. Incrível. E não havia, ou seja, havia uma tranquilidade nisto. Não era um rótulo, era uma forma de eu conseguir comunicar como eu me sinto. Ou seja, era uma coisa que tu já expressavas da maneira de tu seres, mas que depois, quando tiveste acesso a uma definição, te identificaste. Portanto, esse foi o momento em que tu te identificaste com aquele rótulo, mas tu já vivias esse rótulo sem saberes que essa palavra existia. Por acaso tocas num ponto muito interessante, porque é comum as pessoas acharem que houve um momento de mudança abrupta, de as pessoas acharem que a partir do momento em que fazes o come out, que és uma pessoa diferente. Diferente. Exato. E tanto que há muito aquela questão do então, mas e se eu estou a falar de uma pessoa não binária, relativamente a um momento antes da pessoa fazer o come out, uso os pronomes antigos da pessoa, ou os novos, ou de usar frases como quando a pessoa era mulher ou quando a pessoa era homem. E, na verdade, é exatamente como tu disseste. Eu não mudei. Eu sou e sempre fui uma pessoa não binária. A única diferença foi que eu ganhei os termos para conseguir transmitir aquilo que eu sinto. Exatamente. Muito importante. Ok, só para fazer aqui um resuminho daquilo que tu disseste e aplicar aqueles termos que nós inicialmente falámos para as pessoas poderem acompanhar. Portanto, tu estás a referir-te à tua identidade de género, portanto, essa era a maneira como tu te sentias acerca de ti próprio. A maneira como tu te vestias era a tua expressão de género e, por oposição, ao sexo que te foi determinado à nascença, que aí em si tem a ver com as tuas características físicas, com os teus cromossomas, com as tuas hormonas, etc, etc. Órgãos genitais... Acho eu. Achas tu? Porque a questão é essa, e o interessante é que as pessoas associam muito a essas informações genéticas e tudo mais. Eu nunca fiz um teste genético, eu não faço ideia se os meus cromossomas são os cromossomas típicos do género que me foi atribuído à nascença. Eu não sei, nunca fiz o teste. Pode ser, pode não ser. Isso é uma coisa que muita gente não sabe e que passa despercebido, que eu acho que deve haver várias pessoas. E ainda hoje li uma coisa muito interessante num artigo que foi uma senhora que estava grávida pela terceira vez, ela foi ao hospital e foi fazer uma amniocintese e basicamente estava tudo bem com o filho, mas os médicos descobriram que ela tinha dois tipos de grupos de células. Tinham as células que tinham cromossomas XX, portanto células femininas, e células que tinham cromossomas XY, células masculinas. Portanto, provavelmente ela foi uma fusão de dois gêmeos no útero e portanto ficou com as células dos dois. Mas ela era, ou melhor, foi definida como mulher à nascença, mas as células dela são metade de mulher, metade de homem. Portanto, isto questiona aquilo que tu estavas a dizer, que é o que é que define o sexo de uma pessoa. Se há coisas que nós não podemos ver, nem sabemos se o que lá está de acordo com o sexo que é determinado à nascença. Aquilo que acontece basicamente é olhar-se para os genitais e tentar-se perceber o que é que aquilo é. E na verdade é um tentar-se perceber, porque também nem todas as pessoas nascem com uma vulva estereotipizada ou com um pênis Quando eu digo estereotipizada é, pronto, aquela imagem comum. E normalmente quando as pessoas... De livre de ciências. E normalmente quando as pessoas nascem com alguma
fusão acaba por ser uma escolha deliberada dos médicos e às vezes dos progenitores, ou seja, só comprova que tudo isto são conceitos altamente lamacentos e são conceitos que não são palpáveis. São só isso, conceitos, mas que acabam por ter um impacto brutal na nossa vida. E isso, desculpem, mas é inegável. É inegável. Eu acho que no mundo que vivemos atualmente é inegável que nós atribuímos uma data de papéis de género às pessoas que não são sequer autodeterminados, e mesmo que sejam autodeterminados, que vêm com uma data de... Como é que eu ponho isto? Tem um impacto brutal na vida das pessoas, às vezes positivo, Sim. às vezes negativo, mas tem um impacto. E esse impacto é inegável. Sim, mas a maior parte das pessoas lá está, não questiona. E agora, por falar nisso, eu queria perguntar-vos aos dois, da vossa experiência, como é que vocês questionaram essa parte de sou homem, sou mulher, ou não sou nenhum deles, se tudo aquilo que conhecem é o homem e a mulher. Eu não sei se no vosso caso, se vocês se identificam com os dois, se vocês se identificam com nenhum deles, como é que é para vocês? Se calhar depois já reformulo a pergunta de uma melhor maneira. Para mim há uma fluidez muito grande na minha identidade de género. Normalmente eu tenho momentos em que eu me sinto mais feminino, tenho momentos em que me sinto mais masculino e tenho momentos em que me sinto nenhum dos dois. O que é sentir nenhum dos dois? É essa a minha questão. Exato, é uma coisa muito, muito complicada de te explicar, porque o que é sentir-te mulher? E o que é sentir-te homem? É exatamente a mesma coisa. Isto é tudo tão lamacente que tem a ver também com... Eu acho que tem a ver muito com a tua percepção própria. Ou seja, existe um sistema de género, um sistema social de género que nos é imposto, mas cada um de nós assimila informação à sua maneira. Então eu acho que tem a ver também com um entendimento muito próprio do que é que estas coisas significam. Eu tive uma conversa com o meu parceiro no outro dia que foi exatamente isto. E aliás isto conduz-nos um bocadinho às questões de como é que as pessoas nos veem, como é que as pessoas nos tratam, apesar de saberem as nossas identidades e por aí em diante. Mas tive uma conversa com ele no outro dia em que ele me perguntou exatamente isto, tipo, mas como é que tu te sentes uma pessoa não binária? Ao que eu me virei para ele e disse, olha, mas como é que tu te sentes homem? Ao que ele me diz, mas eu sempre me vi como homem, ou eu sempre fui identificado como homem, as pessoas à minha volta identificam-me como homem e a partir daí eu identifico-me como homem. E eu tipo, ok, esquece isso tudo e pensa, alguma vez duvidaste dessa identidade? Alguma vez te sentiste fora dessa identidade? Algum ponto questionaste? Olhaste-te ao espelho ou estavas a pensar para ti próprio na cama à noite e duvidaste dessa identidade que as outras pessoas te deram? Não. É exatamente isso que é sentir-te homem, é exatamente isso que é sentir-te mulher, da mesma forma como é exatamente isso que é sentir-te uma pessoa não binária. É muito tipo, ok, houve ali uma certa altura em que eu olhei e pensei, isto não se encaixa muito bem na realidade. E a partir do momento em que isto não se encaixa muito bem na realidade, há um questionamento. Se esse questionamento existe, se calhar o não-binarismo é para ti. Junta-te ao lobby gay. Exato. Mas aquilo que eu queria mesmo perceber, eu não sei se calhar sou eu que não estou a perceber, que é, quando vocês questionam, o que é que estão a questionar? É a parte física? É a parte comportamental? É a parte dos gender roles que a sociedade vos impõe? O que é questão na vossa cabeça que não encaixa com as duas labels? Eu acho que para mim tem a ver precisamente, é um bocado voltando àquilo que eu abordei. Às vezes, mais do que um ser, é um não ser. Então, mais do que ser não binário, é ser não binário por oposição a ser binário. Ou seja, muitas vezes tem a ver com uma data de coisas que eu ouvi as pessoas dizer do género, tu és assim, ou é suposto seres assim, ou termos esta construção do que era ser mulher. E nada daquilo me fazia sentido. Eu não me sentia confortável desde criança com termos muito feminizantes, se é que isto é um termo apropriado, não sei.
Existe essa coisa, não é? Aqueles adjetivos que são típicos para descrever as mulheres e os adjetivos que são típicos para descrever os homens. Não só adjetivos, mas comportamentos. Há uns anos eu vi um estudo super interessante sobre papéis de género que mostrava basicamente aquilo era um estudo social com um bebé de colo e era o bebé vestido de cor-de-rosa e o bebé vestido de azul. As pessoas percepcionavam o bebé de cor-de-rosa como uma menina e percepcionavam o bebé de azul como um menino, e a forma como as pessoas pegavam ao colo o bebé mudava consoante a pessoa achasse que estava a pegar numa menina ou num menino. E quando pegava numa menina ao colo era mais afetuoso, pegava mais junto ao peito, olhava nos olhos quando falava. Quando pegava no bebé, que percepcionavam como sendo um menino, havia um maior distanciamento do peito, não havia tanto contacto visual e, ou seja, nós desde antes de nascermos já temos esta socialização genderizada. Aliás, há todo um conto de aldeia, digamos assim, sobre a forma como as mulheres carregam bebés dependendo do género do bebê, não é? De tipo, se tiveres... isto é uma cena super gira. Se tiveres... Mas grávidas, é Exato. Sim. Tipo, se estiveres grávida com um menino, vais ter a barriga mais em baixo. Se estiveres grávida com uma menina, vais ter a barriga mais acima. Portanto, isto já é uma genderização. Isto já é, tipo, já estarmos a associar uma série de coisas ao género que aquela criança ainda nem sequer tem, na realidade. O estudo que tu mencionaste está mencionado num livro fabuloso que eu adoro para estas coisas, que se chama Testosterone Rex. Ok. E está mencionado lá com uma série de outros estudos neste âmbito. Eu recomendo a toda a gente para irem ver este livro. Eu vou deixar o recurso na descrição do episódio, como já é costume, e espero que leiam. Se precisarem do EPUB, eu tenho o EPUB gratuito. Mandem e-mail para equipa@marcelinda.com e não digam a ninguém. Não, é só domínio público agora. Muito bem. Então, mas sendo assim, o que eu queria perguntar era porquê que então o género é tão importante? Ou mesmo o sexo? Porquê que é tão importante na nossa sociedade? Ainda no outro dia eu estava a pensar nisto e estava a perguntar aos meus colegas porquê que o nosso passaporte precisa de dizer feminino ou masculino? Oh my God, yes! Porquê? E se calhar as pessoas vão dizer porque as pessoas precisam de ser identificadas, mas a expressão de género já não é igual ao sexo biológico da pessoa, portanto, em termos de identificação isto já nem sequer funciona. Portanto, qual é... É exatamente isso, E depois há pessoal que diz, mas eles precisam de saber isto a nível médico. Aquilo não é uma informação necessariamente medicamente relevante, gente. Para quê? A não ser que vocês precisem mesmo de saber qual é que é a minha genitália para me tratarem, não precisam exatamente de estar a pôr uma cena que nem sequer corresponde ao meu género, que corresponde... E podem perguntar, seria fantástico. Os médicos, atenção, vamos deixar aqui bem claro, quando eu digo que podem perguntar, é um médico para o qual seja pertinente. Não é o dermatologista. Ok? Só aqui para deixar bem claro. Não é tipo irmos aí pela rua a perguntar às pessoas dos seus genitais, a não ser que estejamos completamente à vontade de compartilhar os pormenores dos nossos próprios genitais. Aí, pronto, talvez, dependendo da pessoa que apanharem na rua. Havia um meme fantástico que acabava com uma cena do género da pessoa perguntar, a pessoa a ficar cada vez mais frustrada porque estava a tentar perguntar à pessoa se era homem ou mulher, e depois a pessoa acabava a dizer tipo, então mas o que é que está dentro das tuas calças? E a pessoa virava-se, vingança, eu não está dentro das minhas calças. E eu, está ótimo, essa é a resposta que eu vou começar a usar com toda a gente. E já que falaram nisso, muito interessante, eu também estou curiosa para saber como é que vocês lidam com o sexo que vos foi atribuído à nascença, porque quer queiram, quer não sei, eu estou a pensar em mim própria, pronto, eu nasci como mulher, e se eu fosse uma pessoa não binária, neste momento eu teria que lidar com o meu próprio corpo iria relembrar-me que eu sou mulher, por exemplo, ia ter o período todos os meses. Como é que é essa experiência para vocês? Ok, eu vou começar por quando tu deixares de ter o período, vais deixar de ser mulher? Não. Então porquê é que tens que associar ter o período a ser mulher, se não é isso que faz-te mulher? Sim, não, eu acho que tens toda a razão, mas é um... É um reminder de uma data de coisas que pode estar a acontecer no nosso corpo, que algumas pessoas rejeitam e outras não.
Isso, até pessoas X. A quantidade de mulheres X que rejeitam ter o período é brutal. I mean, for me, it's not a funny experience. E desculpem por estes trechos em inglês aqui Não no faz meio. mal. Ok, boa. Boa. Isso é sempre... Ou seja, o que é que significa isso de como é que eu me relaciono com o meu sexo? Porque isso varia muito, porque o que é o meu sexo? Se estiveres a falar das hormonas que o meu corpo produz naturalmente, não muito bem, tendo em conta as flutuações hormonais, as tendências depressivas e todas essas coisas que vêm com produção de estrogénio. Não gosto muito delas, não. Mas não gosto delas, se calhar, como muitas outras mulheres X não gostam delas, não é? Ou seja, coisas para reclamar na vida, felizmente, não nos faltam. Eu também acho que há ou melhor, nós temos que começar a dessexualizar as características sexuais secundárias, no fundo. O facto de eu ter um peito mais saliente não é o que faz de mim mulher ou homem. No fundo também é um bocadinho, para mim se nos vemos em oposição a isto, porque é que estas características importam? Estas características importam quando a sociedade olha para mim. Eu, se me vir ao espelho e vir o meu peito saliente, até curto. É tipo, fixe, porreiro, tenho uma cena aqui. Nem é curtir, nem é não curtir. É tipo, é-me absolutamente indiferente em alguns dias, digamos. Se eu for à rua e tiver um decote, eu tenho uma relação muito complicada com o meu peito e isto foi um mau exemplo, gente, para dizer desde já. Não, foi um ótimo exemplo. I'll have some follow-ups. Se eu sair à rua com tudo, passa a ser uma experiência muito diferente. Se eu sair à rua vestido de uma certa forma... Aliás, eu tenho a história ideal para contar aqui. Como profissional médico, uma vez, eu fui vestido tipo com uma sweatshirt larga e a pessoa teve que me fazer um exame de peito, teve que me apalpar as mamas no fundo. E eu fui com uma sweatshirt super larga e no momento em que eu tirei a sweatshirt, a pessoa, um profissional médico, gente, atenção, virou-se para mim e disse: "Ai meu Deus, não fazia ideia que tinha mamas tão grandes, assim, vistas por baixo daquela camisola, nem parecia." Que? E eu juro, eu nunca mais voltei àquele profissional médico por motivos óbvios, porque aquela pessoa já sabia, nós tínhamos tido toda uma conversa de, olha, eu identifico-me como uma pessoa não binária, uso pronomes neutros, nananã. E a pessoa, no momento em que viu esta característica secundária sexual minha, imediatamente toda a atitude daquela pessoa mudou. Obviamente é diferente. Mas esse comentário nem sequer seria aceitável para uma pessoa que se identifica como mulher. Eu sei. Mas, de qualquer maneira, ainda menos apropriado é quando... Foi muito complicado, digamos. Mas isto para dizer o quê? Que é efetivamente a forma como as pessoas olham para mim nisto. É um bocadinho a ideia de disforia sexual versus disforia corporal. É, no fundo... Eu, se for para a rua com um decote, as pessoas vão olhar para mim como mulher, como uma pessoa que é mulher, no fundo, muito mais do que vão olhar para mim se eu for de sweatshirt larga para a rua. Estas coisas, para mim, não necessariamente significam que eu tenho mamas ou não tenho mamas, ou a forma como eu lido ou não com o meu corpo. É a forma como a sociedade está a lidar com o meu corpo, acima de tudo. Vamos lá. Mó está com aquele ar de quem está a pensar muito bem no que vai dizer a seguir. Mó está com aquele ar de oh, sweet ideal world, it would be so nice. E por hoje vamos ficar por aqui, mas as nossas questões não ficam. Para a semana continuamos a conversa com Mó sobre género não binário e identidade de género, por isso não me percam. Esperamos por vocês para a semana com mais um tema LGBT. Que?